Saudações, doutores e doutoras. Leônidas Ponte falando. Vamos falar sobre escala de comprimento ou escala linear, que é um assunto bastante cobrado na prova do Enem. Vamos lá? Deixa eu dar uma diminuída do meu tamanho aqui, porque o que importa é o conteúdo e não o meu rosto. Vamos lá. Bom, como eu havia falado no início, nós vamos estudar a escala chamada escala cartográfica, ou escala de comprimento, ou escala linear, tanto faz. Não vamos trabalhar hoje com a escala diária, nem a escala de volume. Isso será conteúdo de outro vídeo. Continuando. O que é basicamente uma escala? No vídeo anterior, eu falei sobre razão, né? Razão é você pegar uma coisa e dividir pela outra. Bom, a escala é um tipo de razão, tá? É uma razão entre quem? Entre o que está representado no desenho ou numa figura e o que se tem na realidade. Então, quando você pega um desenho de uma casa ou pega um desenho de um mapa, por exemplo, você vê lá embaixo escala 1 para 200, 1 para 20 mil, né? Com aqueles dois pontinhos. Então isso é a escala. O que ele faz? Ele estabelece uma razão, uma proporção entre o tamanho do desenho, tá? E o tamanho real. A fórmula é esta aqui, ó. Você vai pegar qualquer escala, você vai pegar o que? A medida no desenho ou na figura, tá? Do mapa, por exemplo, e a medida real, o tamanho na realidade daquele objeto, certo? Continuando. Então, importante, né? Para você encontrar esse fator da escala, é necessário que as medidas estejam na mesma unidade. Então, para você encontrar essa escala aqui, os dois têm de estar em metro, ou os dois têm de estar em centímetro, os dois têm de estar em quilômetro, não importa, os dois têm de estar na mesma unidade. Inclusive, quando você faz ao contrário, ele dá o desenho e pede o real, ou dá o real e pede o desenho, você utiliza a escala, o resultado vai dar na mesma unidade que estava antes. Continuando. Exemplo, né? Quando você vê um mapa ou uma casa que tiver escrito assim, escala 1 para 50, o que significa isso? Perceba, a parte de cima representa o desenho e a parte de baixo representa o real. Então é como se fosse assim, ó, 1 centímetro no desenho seria 50 centímetros no real. Em outras palavras, ó, a medida real ela vai ser 50 vezes maior que a medida do desenho. Então se tivesse a escala 1 para 50, você já vai saber que isso vai acontecer. Outro exemplo, ó, escala 1 para 400. Se você vê um desenho, uma figura com a escala 1 para 400, significa que, por exemplo, 1 centímetro no desenho vai representar 400 centímetros no real. Tá? Então esse é o raciocínio da escala. Um tipo de cálculo muito cobrado nas provas, principalmente no Enem, é este aqui que eu vou mostrar. Vamos supor que ele dê uma escala no comando. Lá no comando ele diz uma escala 1 para n. Esse n aqui pode ser qualquer número, tá? 50, 400, 100, 1000. Então ele dá essa escala. O que acontece? Às vezes ele dá a medida no desenho e pede a medida real. E às vezes ele dá a medida real e pede a do desenho. O que você vai fazer? Não precisa jogar na fórmula da escala. O que você vai fazer? Basicamente, se ele der a medida no desenho e pedir a medida real, você vai multiplicar por esse n aqui, ó, que é o chamado fator de escala. Tá? Então se ele deu a medida no desenho e deu a escala e pede a medida real, você vai fazer a multiplicação. Exemplo, se a escala for 1 para 50, você vai multiplicar por 50. E se for ao contrário, se a questão der a medida real e perguntar a medida do desenho, o que você vai fazer? Você vai dividir por esse fator da escala. Vamos supor que ele deu a medida real e disse que a escala era 1 para 200. O que você vai fazer para encontrar a medida no desenho? Você vai dividir por 200. Então, deu o desenho, multiplica pelo fator da escala para encontrar o valor real. É só pensar, né? Nesse tipo de escala aqui, 1 para alguma coisa, sempre o tamanho real é maior. Então, se ele der o desenho, você multiplica para achar o real. E se ele der a medida real e pedir o desenho, você divide. O raciocínio é bem simples. Vamos às questões? Vamos resolver hoje 6 questões da prova do Enem de anos bem recentes, certo? Primeiramente, né, não esqueça de dar aquele like no vídeo e inscreva-se no canal aqui embaixo. Vamos lá. Questão da prova do Enem de 2017, segunda aplicação, ou aplicação dos presídios, tanto faz. Uma equipe de ambientalistas apresentou um mapa de uma reserva ambiental em que faltava a especificação da escala utilizada para sua confecção. O problema foi resolvido, pois um dos integrantes da equipe lembrava-se que a distância real, olha só, a distância real vale 72 km percorrido na reserva
equivalia a 3,6 centímetros no mapa. Então, olha só, ele deu a medida real e deu a medida do desenho. Aí o que eu vou fazer? Dividir para encontrar a escala, usando aquela fórmula que nós vimos no slide anterior. Só um detalhe, e a questão realmente está pedindo a escala. Cuidado, aqui está em quilômetro e aqui está em centímetros. Então você sabe que eu vou ter de transformar. Ok? Vamos lá então. A escala. O que é a escala? A escala basicamente é a medida do desenho dividido pela medida real. Vou deixar sem transformar por enquanto. A escala vai ser o que? A medida do desenho é 3,6 centímetros por 72 quilômetros. Note, agora eu vou transformar. O que eu vou fazer? Eu posso transformar este centímetro para quilômetros, ou eu posso transformar este quilômetro para centímetro. Mas eu acho mais fácil fazer a parte de baixo. Vou transformar esse quilômetro aqui para centímetros. Vamos lá. Você sabe que, 72 quilômetros. Você sabe que um quilômetro tem 1000 metros. Então, olha só, 1 quilômetro, 1000 metros. O que eu vou fazer? Para passar para metro, eu multiplico por 1000. Então, perceba que 72 quilômetros vai dar, então, o que? 72.000 metros. Tranquilo? Repetido, 1 quilômetro tem 1000 metros. Tá? Eu peguei os 72 quilômetros, multipliquei por 1000, deu 72.000 metros. Agora eu vou passar para centímetros. 72.000 metros. Eu vou passar para centímetro. Bom, você tem de lembrar também que 1 metro, lembra, 1 metro, uma trena de 1 metro tem quantos? 100 centímetros. Então, vou multiplicar por 100. Basicamente, quando você multiplica por 100, você vai acrescentar 2 zeros. Então, 72, os 3 zeros que já havia, mais 2 zeros. Certo? Vamos lá. Então, como é que vai ficar aqui? A escala vai ser 3,6 centímetros dividido por 72 mais 5 zeros centímetros. Agora sim. Agora os dois estão na mesma unidade. Eu posso cancelar aqui o centímetro com centímetro e trabalhar só com os números. Observe que tem uma vírgula aqui, né? Nós temos uma divisão com vírgula. Qual o procedimento normal que você faz? Normalmente você elimina a vírgula. Como é que você faz para eliminar essa vírgula aqui? Você vai andar uma casa para cá e vai aumentar um zero aqui. Repetindo, eu tenho uma divisão com vírgula. Normalmente nós eliminamos a vírgula para ficar mais fácil. Qual o procedimento para eliminar a vírgula? Apaga, professor? Não, né? Não me irrite. O que eu vou fazer? Eu tenho de andar uma casa em cima e uma casa embaixo. Então eu vou andar essa vírgula uma casa para cá, ela vai ficar no final, e aí não precisa escrever. E aqui, como não tem vírgula, acrescenta um zero. Então vai ficar assim, 36 dividido. Aí eu tenho esse número aqui, que já tem 5 zeros. Eu vou acrescentar mais um, porque eu andei uma casa aqui. Agora ficou tranquilo. O que eu vou fazer? Primeiro, eu faço de conta que esses zeros aqui não existem. Então, vou só escrever aqui embaixo. Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou dividir, eu vou simplificar só o 72 e dividir por 36. Tranquilo. 72 dividido por 36, aqui vai dar 1. Né? E 72 por 36, 36 por 36 dá 1. 72 por 36 dá 2. Então a resposta aqui vai ficar 1 para 2 milhões. Resposta letra E. A escala é 1 para 2 milhões. Tranquilo? Perceba, deu um trabalhinho na transformação de medidas, mas você vai se habituando com os exemplos. Você vai perceber que a maioria dos exemplos você precisa fazer essa transformação ou de quilômetro para metro ou de metro para centímetros. Vamos para o exemplo 2. Prova, olha, 2020, saindo do forno, prova digital. Vamos lá. Uma associação desportiva contratou uma empresa especializada para construir um campo de futebol em formato retangular, com 250 metros de perímetro. Perceba que esse tamanho aqui é o tamanho real do campo de futebol, certo? Foi elaborada uma planta para esse campo com a escala de 1 para 2000. Na planta, a medida do perímetro, ele quer o mesmo perímetro, ele deu o perímetro real, tá? E ele quer aqui a medida do desenho, a medida na planta. A medida na planta é a medida do desenho. Então, olha só o raciocínio.
Ele deu a medida real, ele deu a escala e está pedindo a medida do desenho. Como a escala é 1 para alguma coisa, então você vai usar esse fator de escala aqui, ó, que é 2000. O que você vai fazer? Você vai pegar a medida real e dividir por 2000 para achar a medida no desenho. Lembre-se, se ele der a medida real e pedir do desenho, aí você tem que lembrar, o desenho é menor, então você divide. Se ele der a medida do desenho e pedir a real, aí você vai lembrar, a medida real é maior, você multiplica. É só você lembrar desse macete. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? A medida real é 250 metros, ele está pedindo a medida no desenho, tá? E a escala é 1 para 2000, e ele quer a resposta em metro. Tá? O que eu vou fazer então? Vou pegar 250 metros e dividir por 2000, que é a escala. 250 e dividir por 2000. Repetindo, ele deu a medida real, ele disse que a escala é 1 para 2000, ele quer a medida do desenho, que é a medida na planta. Para encontrar, quando ele der a escala, para encontrar a medida real para o desenho, eu divido pelo fator da escala. Então, eu vou dividir por 2000. Vou cortar um zero aqui, ó, vai ficar 25 dividido por 200. Isso aqui, pessoal, dava para simplificar, mas eu vou dividir aqui na mão para você, ó. 25 dividido por 200. Vou botar um zero e uma vírgula. 250 por 200 dá 1. Daria para eu ter simplificado, mas tranquilo. Vai sobrar o que? 50. Tá? Perceba o detalhe aqui, ó. Sem precisar terminar a questão, você está vendo aqui 0,1, só tem uma alternativa que começa com 0,1. Já dava para parar, nem precisava terminar a conta. Perfeito? Ó. Só tem uma alternativa que começa com 0,1, que é a letra B de bola. Abacate, abóbora, abacaxi. Opa, só de bola. Eu vou terminar a divisão por descargo de consciência, mas você viu que nem precisava mais. Vamos lá terminar, para a questão ficar bonitinho. Bota um zero de novo. 500 por 200 dá 2. 2 vezes 200 dá 400. Sobra 100. O que você faz? Põe um zero de novo. 1000 por 200 dá 5. 5 vezes 200, 1000. Pronto. Passou, gente. Mas que facinho, doutores e doutoras. Letra B. Vamos para a próxima. Prova do Enem de 2020, segunda aplicação, ou a prova aplicada nos presídios, né? Também saindo do forno, questão facílima. Vamos lá. Um estudante morador da cidade de Contagem ouviu dizer que nessa cidade existem ruas que formam um hexágono regular. Ao pesquisar em um sítio de mapas, verificou que o fato é verídico, como mostra a figura. Tá vendo o desenho aqui do hexágono aqui? Vamos lá. Ele observou no mapa apresentado na tela do computador, estava numa escala 1 para 20.000. Olha, de novo, essas são as questões mais clássicas. Ele dá a escala e dá uma das outras duas. Aí você vai multiplicar ou dividir. O raciocínio é o mesmo. Vamos lá. Nesse instante, mediu o comprimento de um dos segmentos que formam os lados do hexágono, encontrando 5 centímetros. Então, cuidado, 5 centímetros aqui, ó, é um dos segmentos, tá? Então, só um desses aqui, ó, por exemplo, esse aqui, ó, por exemplo, 5 centímetros no desenho. Cuidado com isso. Se esse estudante resolver dar uma volta completa pelas ruas que formam esse hexágono, ele percorrerá em quilômetro. Então, entenda. Primeira coisa, 5 centímetros é só um lado. Eu vou ter de multiplicar por 6. Para poder ver a volta completa. Ó, são 6 lados aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, o primeiro passo é isso. 5 centímetros vezes 6. Então, o perímetro, ou a volta completa, vai ser 30 centímetros. Essa medida aqui é no desenho. Tá? Porque os 5 centímetros aqui é no desenho. Ele quer a medida real. Ó. Uma volta, ó, se o estudante resolver dar uma volta completa pelas ruas que formam esse hexágono, ele dá a volta completa lá na realidade mesmo, lá na cidade, tá? Então é o real que ele quer saber. Ele quer saber em quilômetro. Então olha só, ele deu a medida do desenho e ele quer a medida real. Lembre-se, ó, o desenho ele é menor, a medida real ela é maior, em regra aqui, escala 1 para alguma coisa. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a medida no desenho e multiplicar pelo fator da escala, que é 20.000. Lembrando que a medida do desenho está em centímetros. Então, quando você multiplicar, você vai encontrar em centímetros. Então, pronto. Ó, 30 vezes 20.000. Repetindo. A medida de um lado é 5 centímetros. Como ele vai percorrer os 6, então no desenho ele vai percorrer 30 centímetros.
Mas ele quer quanto ele vai percorrer na vida real. O que eu vou fazer então? Os 30 centímetros do desenho multiplicar por 20.000, que é o fator da escala. Sempre do desenho para o real você multiplica. Aqui, ó, tranquilo, 3 vezes 2, 6. E é só acrescentar 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Centímetros. Ele quer em quilômetro. Perceba que é parecido com a questão de dar agora, tá? Eu vou ter de passar esse centímetro para quilômetro. A questão há pouco era o contrário. Então o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou dividir por 100. Então 60.000, 600.000, desculpe, dividido por 100. Por quê? Por que eu estou dividindo por 100? Porque um metro tem 100 centímetros. Então vou cortar aqui, vai dar 6.000 metros. Repetindo, 600.000 centímetros, 1 metro tem 100 centímetros, então eu vou dividir por 100 para passar para metro. E agora metro eu vou passar para quilômetro. Vou pegar o que? 6.000 e dividir por quanto? É só você lembrar que 1 quilômetro tem 1.000 metros, então eu vou dividir por 1.000. Vou cortar os 3 zeros com os 3 zeros, vai dar 6, o que? 6 quilômetros, tá? 6 quilômetros. É a caneta que deu problema aqui, já resolvi. Letra C de que facinho, doutores e doutoras. Vamos para o exemplo 4. Questão do Enem de 2018. Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço apresentado em relação ao espaço real. Essa é a definição de escala, né? Certo mapa tem, olha só, ele deu a escala. Escala 1 para 58 milhões. Deu desenho, vamos lá. Considere que nesse mapa um segmento de reta, ó, no mapa, então quer dizer, é na figura, né? Um segmento de reta que liga o navio à marca ao tesouro meça 7,6 centímetros. Então, ó, mesmo raciocínio das questões anteriores. Ele deu a medida do desenho, ele deu a escala e ele vai pedir a medida real. Olha só, a medida real em quilômetro desse segmento é. Vamos lá? Presta atenção. Eu vou pegar a medida do desenho. Quando eu tenho a medida do desenho, que era a medida real, o que eu faço? Eu multiplico pelo valor da escala, pelo fator da escala. Então, vou pegar 7,6 centímetros. E vou multiplicar pelo fator da escala, 58 milhões. Então, olha só, você teria de fazer essa conta aqui, tá? Multiplicar 7,6 vezes 58 e depois acrescentar os zeros. Como eu já fiz essa conta, para o vídeo não ficar bem longo, eu já tenho o resultado aqui. Vai dar o que aqui? 440 milhões e 800 mil. O que? Qual a unidade? Centímetro. Presta atenção. Se você está usando centímetro, a resposta vai ser em centímetro. Você vai transformar só depois. Então entenda, quando você usa o fator da escala, a unidade que estava continua sendo a mesma. Você só vai transformar depois, tanto para subir quanto para descer. Quer dizer, quando você multiplica, quando você divide. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar esse centímetro para metro, depois eu passo para quilômetro. Vamos lá? 1 metro tem 100 centímetros. Então o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou dividir por 100. Ó. Quando eu dividir por 100, tá? Estou passando o centímetro para metro. Eu vou cortar 2 zeros daqui com 2 zeros daqui. Então vai ficar o quê? 44, 0, tá? 8, 0, 0 e mais um 0. Metros. Repetindo. Eu tinha a resposta em centímetro. 1 metro tem 100 centímetros. Eu dividi por 100. Agora eu encontrei em metro. O que eu vou fazer? Vou dividir por 1000 para achar a resposta em quilômetros. Por quê? Porque 1 quilômetro tem 1000 metros. Então a resposta vai dar o que aqui? Vai cortar 3 zeros com 3 zeros. Vai dar 4.408 quilômetros. Resposta letra A. Ok, doutores e doutoras? Facinho, né? Lembre-se dessas transformações aí de metro para centímetro e de quilômetro para metro. Próxima. Questão da prova do Enem de 2019 aplicada nos presídios, ou segunda aplicação. Em um trabalho escolar, um aluno fez uma planta do seu bairro, utilizando uma escala, olha só, de novo. Sendo que as quadras possuem as mesmas medidas conforme a figura. O professor constatou que o aluno esqueceu de colocar a medida do comprimento da ponte na planta, mas foi informado por ele que ela media 73 metros. Então, olha só, esse comprimento da ponte aqui, ó,
tá? É a ponte aqui, não é para riscar não. É a medida real da ponte. Ou você acha que tem um desenho com a medida de 73 metros? Não, é a medida real da ponte, não me irrite. Ele vai pedir a medida do desenho, quer ver? Ó? O valor a ser colocado na planta, então ele quer a medida do desenho, em centímetros, referente ao comprimento da ponte, deve ser tranquilo. O que eu vou fazer? Vou pegar os 73 metros, tá? Que é o tamanho real, e vou dividir pelo fator da escala, 500, para achar o tamanho da ponte, tá? Como é que se diz? No desenho. Só que o que eu vou fazer primeiro? Para ficar mais fácil, já que eu vou dividir, eu vou passar esse metro agora para centímetro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar primeiro, porque vai ficar mais fácil. Então, 73 metros vezes 100. Por que 100, professor? De novo, porque 1 metro tem 100 centímetros. Então, 73 metros vezes 100 vai dar o quê? 7.300 centímetros. Então, essa medida aqui é a medida real. Por enquanto, eu ainda não usei a escala. Repetindo, 73 metros é a medida real. Eu multipliquei por 100, deu 7.300 centímetros a medida real. Ainda não usei a medida da escala. Agora que eu vou usar o fator da escala, vou pegar 7.300 e dividir por 500. Olha, de novo, eu tenho a medida real. Quando eu quero a medida do desenho, o que eu faço? Eu divido pelo fator da escala. Então, eu vou pegar 7.300 e dividir por 500. Aí eu vou cortar 2 zeros com 2 zeros. Vou pegar 73 e dividir por 5. Vou dividir na mão aqui, ó. Tá tranquilo, tá favorável. Tá? Vai dar 1. 1 vezes 5, 5. Sobra o quê? 2. 23. Tá? Perceba que já dava para marcar, né? Só tem uma alternativa que começa com 1, né? Mas vamos lá. 23 por 5. Vai dar o quê? 4. Ok? Só corrigindo o que eu falei, né? 14, porque 5 vezes 4 dá 20, aí sobra 3, corrigindo o que eu falei, ó, só tem uma alternativa que começa com 14, né, tá? Para concluir, para ficar bonitinho, para não dar rolo na cabeça, o que eu faço? Eu ponho um zero, ponho uma vírgula, 30 dividido por 5 dá 6, 6 vezes 5 dá 30, e aqui vai dar nada. Então vai dar o que? 14,6, o que? Centímetros. Resposta, letra C de que facinho, doutores e doutoras. Reforçando, o que eu fiz? Eu peguei 73 metros, tá? Que é a medida real, e multipliquei por 100 já para passar para centímetro. Porque ele quer a resposta em centímetro, eu resolvi transformar logo. Diferente do que eu fiz nos outros exemplos, eu transformei logo. Pode fazer isso? Pode. Aí depois o que eu fiz? Usei o fator da escala. Peguei os 7.300 centímetros, que é o tamanho real, e dividi pelo fator da escala para poder encontrar a medida do desenho. Ok? Vamos para o último exemplo de hoje. Questão da prova do Enem de 2018, aplicado nos presídios, ou segunda aplicação, tanto faz. A figura a seguir representa parte da planta de um loteamento em que foi usada uma escala 1 para 1000. No centro da planta, uma área circular com diâmetro 8, que é aqui, ó, foi destinada para a construção de uma praça. Ele quer o diâmetro real, mesmo raciocínio, tá? Só que ele quer em metro. O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó, eu vou usar a escala primeiro e transformar depois. Lembrando que eu posso transformar primeiro e usar a escala depois, tanto faz. Então, vamos lá. Essa medida aqui é a medida no desenho. O que eu vou fazer? 8 centímetros, vou usar o fator da escala, ó, vezes 1000, para poder achar a medida real. Repetindo, ó, 8 centímetros é a medida no desenho. Aí o que eu vou fazer? Multiplicar por 1000, que é o fator da escala, para achar o tamanho real. Então vai dar o que? 8.000 centímetros. Esse é o tamanho real. Aí o que eu vou fazer? Isso em centímetros, eu quero transformar para metro. Aí eu vou lembrar que 1 metro tem 100 centímetros. Tá? Deixa eu anotar isso aqui, ó. Vou lembrar que 1 metro tem 100 centímetros. Então o que eu vou fazer isso aqui? Vou dividir por 100. Vou pegar 8.000, dividir por 100 para achar a medida em metros. Vou cortar 2 zeros com 2 zeros, vai dar 80 metros. Resposta, letra D, pessoal. Letra D de doutores e doutoras. Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Não esqueça de curtir o vídeo. Não esqueça de inscrever-se no canal. Se você perdeu a primeira aula de razão, vai aparecer um card aqui em cima, se você estiver assistindo no YouTube, sobre a aula de razão. Certo? Até mais.